Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos tendo que aprender um novo jeito de viver, de nos adaptarmos com esse estilo de vida que nós estamos tendo aí, né? E não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil para vocês que são estudantes, não está sendo fácil para os profissionais que lidam com vocês, os professores, os orientadores, os psicólogos, os fonoaudiólogos e muito menos para os pais de vocês, né? Nós estamos aqui tentando dar uma melhorada no estilo de vida, nos adaptarmos nessa situação que nós estamos vivendo, mas tudo isso vai passar. Nós passaremos por isso em breve e tenho certeza que lá na frente nós vamos olhar para trás e vamos até muitas vezes rir, né, de coisas que nós passamos, das dificuldades. Eu, por exemplo, para fazer esse vídeo para vocês, não foi uma coisa muito fácil, foi difícil, né, e cada vez que eu lembro eu começo a rir das bobagens que eu fiz, das coisas erradas, que muitas vezes para vocês que já estão acostumados com esse estilo de vida, né, tecnológico, digital, é fácil demais. Mas para mim, né, que sou de outra geração, é muito difícil. Mas nós estamos aí, todos tentando nos adaptarmos, né, com essa situação que estamos vivendo. Então eu vou me apresentar para vocês quem sou eu, né? Muitas pessoas, como nós moramos numa cidade de interior relativamente pequena, muitas pessoas já me conhecem, sabe quem eu sou, outras, a grande maioria, não me conhece. Então eu vou me apresentar, eu sou Carla, eu sou fonoaudióloga e moro aqui em Barra Mansa. E eu estou aqui dessa vez conversando com vocês, vim bater um papo a pedido do Colégio Verbo Divino, que me convidou e pediu que eu viesse bater um papinho com vocês sobre leitura. E já sei que tem gente aí, né, que torceu o nariz, que acha que, né, pô, leitura, eu ouvi falar de leitura, mas também sei que tem gente aí que ama leitura, né, que devora livros nas férias, que gosta de ler final de semana, que gosta muito de feriado, esperando feriado para poder terminar o livro. Então, nós viemos falar um pouquinho da importância da leitura na nossa vida. Por que que nós temos que ler? Por que que nós temos que treinar a leitura? Principalmente quando nós estamos no nosso meio acadêmico, no nosso meio de estudo, na escolaridade, na nossa vida escolar, porque é nesse período que nós formamos, né, o processo da leitura, que nós adaptamos, que nós damos a continuidade desse processo que se dá lá na educação infantil, né? Quando nós começamos ainda com 3 anos, 4 anos, e esse processo continua até a nossa formação acadêmica toda, tá? E aí eu vim falar para vocês de algumas dicas que irão ajudar, tá? Eu fiz um roteirozinho aqui para mim, não é uma coisa muito longa, mas é para eu não esquecer os pontos que são importantes que eu preciso adotar com vocês, que eu quero abordar aqui com vocês, tá? E a primeira pergunta, né, que eu faço, que é para a gente poder aqui discutir um pouco, para a gente conversar um pouco, é por que devemos ler, né? Qual a importância da leitura? Então, o ponto principal de uma leitura é que todo texto, toda informação escrita que nós temos vai nos trazer conhecimento. É através dessa leitura, dessa informação, que nós chegamos a um contexto de alguma coisa, que nós associamos alguma coisa que a gente tenha vivido, alguma coisa de nosso conhecimento, né? A localização dessa informação e a nossa interpretação. Quando nós juntamos tudo isso, toda essa complexidade que a leitura nos dá, nós nos formamos como pessoa,
São conceitos que nós vamos adquirindo e vamos formando dentro de nós. Então, esse é o ponto principal, a informação, o conteúdo que a leitura nos traz para a formação da nossa pessoa, tá? Então, o segundo ponto, a importância da leitura. Por que nós temos que ler? Bom, se a pessoa quer escrever bem, seja palavras, frases ou construir textos, ela precisa ler, tá? Porque antes dela escrever, primeiro ela aprende a ler. A leitura precede a escrita. Então vamos pensar, vamos lembrar um pouquinho lá atrás, né? Quando a gente está na educação infantil, que a gente está no primeiro ano de alfabetização. O que a gente aprende primeiro, né? A gente aprende a reconhecer, a identificar as vogais. Então a professora mostra: que letra é essa? A. Que letra é essa? Ó. Então, quando a gente identifica isso visualmente e ela mostra aquela letra, então é o quê? Nós já estamos fazendo a nossa primeira leitura. A gente está reconhecendo, identificando e oralizando e falando aquilo ali, né? Aquela vogal que está ali. E os passos vão acontecendo. Isso aí depois entram as consoantes, que junta consoante com vogal formam as sílabas. Depois as sílabas vão se associando e a gente vai formando palavras maiores. E cada vez que a gente visualiza uma palavra, a gente faz a leitura daquela palavra que está ali, né? E isso é muito importante, principalmente para a nossa língua portuguesa. Porque se vocês pararem para pensar, quantas vezes, quando nós estamos no nosso processo de aprendizado escolar, de leitura e escrita, quantas confusões a gente faz inicialmente quando a gente está aprendendo a escrever? Principalmente porque no português nós temos muitos sons que são iguais, escritos de maneiras diferentes, com múltiplas representações, tá? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, xícara é com X, chapéu é com CH. Esse x não é igual? Por que xícara é com X e chapéu com CH? Maçã é com C cedilha, massa com 2 S. Ó, o S igual, escrito de maneiras diferentes. Alto, de carro, com U. Alto, de altura, com L. O som não é igual? É o mesmo. Mas a grafia, a maneira de escrever é outra, é diferente. E nós só iremos conseguir fazer essa fixação através da leitura. Então, nós temos que treinar muita leitura se nós queremos escrever bem, porque irá existir a memorização, a automatização daquelas palavras e nós conseguiremos escrever bem. Tá? Então, esse é o outro ponto. Então, se eu quero parar de ter que ficar apagando meu ditado, apagando meu dever, se eu quero receber uma prova, uma avaliação que não tenha tanto risco de vermelho, tantas palavras que eu tenha que escrever, reescrever. Se eu quero produzir bem um texto, eu tenho que ler. Eu tenho que treinar a minha leitura. Caso contrário, eu terei dificuldade na produção do meu texto e da minha leitura, tá bom? Então, gente, isso é o que eu indico para todos os meus pacientes que me procuram no consultório, que querem melhorar a sua escrita, que tem dificuldade na sua escrita e que querem fazer uma produção de texto melhor. Um dos treinos é leitura.
E eu indico 2 tipos de leitura, treinamento, tá? Treinamento em casa de 2 tipos de leitura. Quais são esses tipos de leituras que nós temos? Nós temos a leitura oral, leitura falada, e temos a leitura silenciosa, tá? Que é a que vocês fazem a maior parte das vezes na escola de vocês. Então, por que eu indico primeiro a leitura oral, que é a leitura falada? Porque através da leitura oral, nós vamos trabalhar a dicção, que é a fala, nós vamos trabalhar a entonação da voz, vamos trabalhar a pontuação e vamos trabalhar a fluência dessa leitura. Além de tudo isso, quando nós estamos falando, lendo um texto em voz alta que está na nossa frente, nós estamos nos ouvindo. E quando nós prestamos atenção no que nós estamos nos ouvindo, o que acontece? A gente presta mais atenção no texto. E aí também eu estou trabalhando a minha atenção. Então, todo esse conjunto que eu falei aqui agora, dicção, entonação, fluência, pontuação, atenção, é o que vai fazer com que a gente compreenda o texto. Além do mais, quando eu estou treinando em voz alta, outra pessoa pode estar do meu lado e pode estar me ajudando. Olha, é isso mesmo que está escrito? Presta atenção nesse ponto. Que ponto é esse? Ele exclamou ou ele perguntou? Porque se eu consigo identificar se ele exclamou ou se ele perguntou, eu vou responder corretamente o meu texto e vou ter uma interpretação melhor. Agora, se eu não identifico a pontuação, se aquilo é uma afirmação, se aquilo é uma pergunta, se aquilo é uma exclamação, quando eu for fazer a interpretação de texto, eu não vou conseguir, porque eu não entendi. Eu não entendi se ele exclamou, se ele perguntou, se ele afirmou, se ele negou. Né? Porque tem a negação também. Então, quando nós temos uma outra pessoa que está do nosso lado, que está prestando atenção no que nós estamos falando, essa pessoa pode nos ajudar em muito, tá? E aí vocês perguntam para mim, pode falar, poxa, ai, tem gente que fala, mas ler é chato, eu não gosto de ler, né? É difícil, me cansa, eu fico cansado, estressado. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Façam o seguinte, procurem sempre treinar com coisas que vocês gostem. Procura coisa que gosta, não precisa ser só coisa da escola, não. Né? Tem gente que adora fazer brigadeiro, não é? Nessa quarentena, então, dentro de casa, que a gente só pensa em comer, 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 comer. Então, pega a receita de brigadeiro, vai ler em voz alta o que precisa na receita de brigadeiro. Muitas vezes nós estamos procurando um filme, um seriado para assistir. Quando a gente está lá na Netflix procurando, que tem a sinopsezinha do lado, né, do que nós vamos ver, dá uma pausa ali, lê em voz alta do que se refere aquele filme, aquele seriado, do que se trata. Pede para a pessoa que está do lado prestar atenção para ver se você está lendo direito. Ou então pode pegar livros mesmo, livro que vocês tenham em casa, que tenham muitas figuras, muitas gravuras, que tenham frases pequenas. Quer ver uma coisa que é muito legal para a gente treinar? Quem tem em casa, pede para a mãe, para pai, procura na internet, pode procurar no Google que vai ter um monte de poesias, poemas, é muito legal, gente. Tem poema para criança, tem poema para jovem, tem poema para adulto. Poema é muito legal porque tem rima. E rima é uma coisa gostosa da gente brincar, uma palavra que sempre rima com a outra embaixo.
dá uma melodia gostosa, uma sensação gostosa que a gente está brincando. Outra coisa legal para a gente treinar, né, a leitura brincando é o jogo do que é o que é. Tem uma porção de livrinhos, né, que a gente pode ler o que é. E aí vem a descrição daquela coisa para o outro ter que adivinhar aquilo que nós estamos lendo. Então, assim, como vocês podem ver, basta a gente procurar, porque tem muitas coisas legais que podem desenvolver a nossa leitura de maneira prazerosa, de maneira agradável, não necessariamente textos que a gente não entenda, textos grandes, confusos, né? Pode ser explicação de jogo. Se você tem um jogo novo e você vai iniciar esse jogo que você nunca jogou, nunca brincou, lê ali as informações, como que joga, como que faz, e você pode explicar para as outras pessoas que estão ali, tá bom? Então, essa é a leitura oral. E aí, a leitura silenciosa. Só um pouquinho que eu já volto, tá? Porque eu esqueci uma coisa, já tô voltando.